Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos separados fisicamente, mas estamos unidos em pensamento. Então vamos nos ligando à espiritualidade, vamos acreditando naquilo que mais nos conscientiza, que é a presença de Jesus junto a nós. Vamos mentalizando os nossos mentores, cada um em suas casas, nos seus aconchegos, com suas famílias, mas nesse momento nós estamos ligados ao Pai Criador, mentalizando nesse momento Maria, Mãe de Jesus, aquela que nos abraça e nos conforta. Agradecidos que somos por ela nos abraçar, por ela nos confortar nos momentos de aflição. E o nosso pensamento se eleva mais diante do Mestre. De mãos dadas, estamos com Ele e agradecemos o seu Evangelho, como Ele nos encaminha para o bem. Mestre Jesus. E agora juntos, estamos juntos e à frente em pensamento ao nosso Pai Criador. Como somos agradecidos por essa oportunidade, a oportunidade de mais uma reencarnação. E assim, abraçados em pensamento, agradecemos este momento. E vamos refletir. Hoje vamos refletir sobre as provações. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No Evangelho, capítulo 5. E quem escreveu foi o evangelista Mateus, capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Provações, provas ou provações. Qual a diferença entre provas e provações? Ensina o Espiritismo que os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria e que todos se melhoram passando pelos diferentes graus de evolução. E essa melhora se efetua por meio da reencarnação. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então, provas são atribulações que guardam relação com o futuro do espírito. É o nosso dia a dia, as nossas dificuldades. São, assim, testes, oportunidades de aquisição de experiências, dificuldades que nada têm a ver com equívocos e erros cometidos no passado. Não. É o nosso dia a dia. Expiações são atribulações que se referem à quitação de débitos passados contraídos pelo espírito. São faltas cometidas por nosso espírito, segundo a questão 998 do Livro dos Espíritos. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante das provas, e que o espírito se acha submetido
na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Nós nos programamos, nós pedimos ao Pai Criador para que possamos resgatar as nossas provas do passado. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que Jesus quis dizer? A casa solidificada, a casa estava firme na rocha. O que Jesus quis dizer com essa metáfora? Jesus compara, e veio os rios, as chuvas, os ventos. O que representa essa casa edificada sobre a rocha? Então, Jesus compara as nossas dificuldades, a nossa luta, as nossas tristezas com as chuvas, com os rios, com os ventos fortes. A casa edificada sobre a rocha representa a nossa vida solidificada na fé, na coragem, na confiança em Deus. Porque somente apoiados nessa força é que nós encontramos o alicerce para enfrentarmos os momentos difíceis. É nessa força que solidificamos as nossas convicções. Às vezes nós dizemos, não dá, não posso, não sei como conseguir. Não sei como conseguir passar por isso. Sabe sim. É porque sua casa não está construída sobre a areia, da indiferença, da incompreensão. A nossa casa está construída e alicerçada na confiança de Deus, na rocha do amor ao próximo. Aqui nós vejamos o exemplo de Chico Xavier, extraído do livro Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo Carlos Bacelli. Então, Chico fala, passei frio, passei fome. Pedro Leopoldo, que é onde ele nasceu, a cidade onde ele nasceu, sempre fez muito frio, ventava muito. A nossa casa, ele disse, não era forrada. Às vezes, a gente não tinha o que comer. Era uma panela ou duas no fogão. Mas ninguém na casa morreu por causa das provações que passamos. A gente comia só arroz com chuchu. De vez em quando uma mandioca, ovos, carne, era muito difícil. Sempre tive muito apetite. E caso tivéssemos excesso de comida em casa, eu iria me empanturrar. E a mediunidade? Como seria eu capaz de produzir de barriga cheia? Se muitas vezes os espíritos, amigos, aproveitavam os minutos que sobravam da folga do almoço para escrever. Eu penso que tudo o que passei na vida tinha uma razão de ser.
meio ambiente adverso em que renasci era o que eu necessitava para servir na condição de médium. As provações comandavam as dádivas que vinham do céu. No entanto, eu sentia a meu lado a presença de benfeitores espirituais que não evitavam as pedras que se me amontoavam no caminho. Mas eles me vestiam de força para trilhá-lo. Tudo o que passei na vida tinha uma razão de ser. Aí está o nosso exemplo, porque tudo o que nós passamos na vida tem a razão de ser. Como entender o sofrimento, a dor? São sementes do nosso crescimento. Será que nossas provas são maiores? Será que nos conscientizamos de que tudo tem a sua razão de ser? Às vezes nós somos tentados a nos entregar ao sofrimento e desistir do nosso entusiasmo pela vida. A nossa dor nos leva a nos afastarmos de Deus. Mas afastar-se de Deus significa afastar-se da própria resposta à nossa dor, às nossas provas. E então, nós permitimos que a dor nos torne vítimas dela. A dor também tem o seu feitiço. E este vira contra o enfeitiçado, que somos nós. Tomemos cuidado. Embora seja difícil ao tratarmos com as nossas provas, ainda que se originem de experiências, às vezes devastadoras, nós sabemos. A perda de um ente querido, a perda de recursos financeiros, desapego, uma tristeza no lar com os filhos, com os cônjuges, o desemprego, uma tristeza no lar, às vezes, com os filhos, com os cônjuges. As emoções são tantas que empanam ao nosso raciocínio. Então, muitas vezes, como eu disse, a emoção obscurece a nossa racionalidade. E quando ela é tão poderosa quanto a dor, ela pode nos consumir. Vamos pensando nisso. E até nos distorcendo a maneira com que nós olhamos para nós mesmos, com que nós olhamos para o mundo. E nessa distorção, com a nossa razão obscurecida, nós passamos a não enxergar que existem outros caminhos, libertando-nos de nós mesmos através das nossas ações.
Pode ser tão simples como encontrar um novo amigo, ler um bom livro, envolvendo-nos em um novo projeto. Como somos criativos, temos a oportunidade de ajudar o nosso próximo. Um trabalho voluntário, alterando assim a nossa perspectiva solitária e míope de nós mesmos no mundo. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas origens diversas, que importa distinguir. Umas têm a origem nessa própria vida. Outras fora da nossa vida. Fora onde? Sabemos que todo efeito tem uma causa. Ora, a causa, sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma outra existência, uma existência precedente. Nós lemos isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 6. Então, às vezes, nós dizemos, mas como? Mas, na verdade, antes de reencarnarmos, nós nos programamos para passar as dificuldades e assim conseguir evoluir. Um exemplo disso está no livro Chico de Francisco, escrito por Adelino de Silveira, que nos conta que uma das cunhadas de Chico teve um filho anormal. E Chico assumiu a tutela da criança e submeteu-se a mais essa prova. A narrativa chama-se Dívida e Resgate. Aquilo que veio de outras vidas para resgate. Então, Adelino da Silveira nos conta que uma das cunhadas de Chico teve um filho anormal. Braços e pernas atrofiados. Os olhos completos numa escuridão. E então, desta maneira, uma espessa névoa cobriam aqueles olhos e mantinham-no mergulhado na mais completa escuridão, como eu disse. Inspirava medo às pessoas que o viam. Era tão deformado que a mãe, ao vê-lo, teve um choque e foi internada num hospital de doentes mentais. Então Chico ficou com o sobrinho. Cuidar dele não era fácil. Medicá-lo, banhá-lo, aplicar supositórios diariamente. O menino não deglutia. E então a alimentação, o Chico tinha que formar uma pequena bola com a comida e colocar na garganta e empurrar com o dedo. Isso durante 12 anos aproximadamente. Quando o sobrinho piorava, o Chico rezava muito para que ele não desencarnasse.
já o amava como um filho. E um dia, o espírito de Emmanuel lhe disse: ele só vai desencarnar quando o pulmão vai começar a crescer e não haverá espaço no corpo. Aí então ele terá um resfriado que pode se transformar numa pneumonia. Então, Chico, aí ele partirá. E quando ele estava próximo aos 12 anos, ele foi acometido por uma forte gripe e começou a definhar. Na hora do desencarne, seus olhos voltaram a enxergar. Ele olhou para Chico e procurou traduzir toda a sua gratidão naquele olhar. Veja, vou repetir. Na hora do desencarne, seus olhos voltaram a enxergar. Olhou para Chico e procurou traduzir toda a sua gratidão naquele olhar. Então, aí Emmanuel estava presente, explicou: graças a Deus, é a primeira vez, depois de 150 anos, que os seus olhos voltaram para a luz. As suas dívidas do passado foram liquidadas. Louvado seja Jesus. Então veja, dívidas e resgate. Este espírito reencarnou várias vezes, porque naturalmente as suas dívidas eram tão grandes. E só depois de 150 anos, como disse Emmanuel, é que ele voltou a enxergar. Graças ao amor que Chico lhe proporcionou. Quando nós alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, nós passamos a derrubar muros. Nós passamos a construir pontes. Senhor, afaste de mim tudo aquilo que me afasta de ti. Os ventos combateram aquela casa e ela não caiu. Mesmo nos momentos mais profundos de desespero, nós precisamos nos dar conta da nossa fé em Deus. É o que nos dá a capacidade, de alguma forma, de aplacar e lidar com o nosso pesar. Precisamos de fé. Nunca vamos esquecer as passagens que Jesus nos exemplificou quando ele disse: a tua fé te curou. Um dia você descobre que não é um sobrevivente, uma pessoa sobrevivente, mas é uma pessoa guerreira. Porque com fé nós conseguiremos construir nossa casa na rocha. Confiança em Deus. Assim a casa vai sendo alicerçada, os caminhos se tornarão claros e aprenderemos aos poucos a sustentar nossas provas. Quantas provas! Como estamos passando por crises, a humanidade toda. Mas quando nós alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, nós passamos então a derrubar muros e a construir pontes, como eu já disse.
toda aprovação traz em si uma oportunidade para crescermos. Acreditemos nisso. As provas, quando superadas, nos mostram a nossa coragem. E aos poucos, a nossa angústia desaparece. As portas se abrirão, os caminhos se tornarão claros. Não permitiremos que as emoções distorçam o sentido da verdade. A fé. A verdadeira fé não vacila. Uma época de crise ou provas é uma época para oração. E é isso que hoje nós vamos comentando. O que estamos passando, Senhor? Que prova! É a humanidade toda. Esse Brasil, o nosso país, tantas mortes, tantos desencarnes, quanto sofrimento, quanta dor. Maior prova não tem como exemplo. Pessoas amigas vão se desencarnando. Os médicos que estão na frente, enfrentando, ajudando ao próximo, também são contaminados pelo vírus, o coronavírus. E nós nunca ouvimos falar de tanta oração. Quanta oração nós sentimos, nós recebemos através da tecnologia. Quanta força nos é transmitida. E como tudo isso nos leva a orar. Nos leva a orar. Lembremos de que nossa vida espiritual é eterna. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Nós somos de passagem. O que mais é importante são as contribuições a longo prazo que fazemos. O que fazemos? Quais os caminhos do bem que se abrem diante dos nossos olhares, das nossas vidas? E é com fé que vamos enfrentando tudo isso. Na certeza de que Deus não nos abandona. Somos espíritos de passagem. Vejam aqui essa imagem. Não desanimemos. A fala que se lê aqui, o parágrafo, quando diz: meu precioso filho, eu te amo e jamais o deixaria nas horas de prova e de sofrimento. Esse parágrafo faz parte de um texto muito conhecido por nós, mas que vale nessa época que nós nos encontramos, vale ser repetido. Tem o nome de Pegadas na Areia. Uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, eu percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena de minha vida passou diante de nós,
olhei para trás, para as pegadas na areia. Então eu notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Então eu notei que também isso aconteceu nos momentos mais angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, você me disse que uma vez que eu tinha resolvido segui-lo, você andaria sempre comigo, todo o caminho. Eu notei que durante as minhas maiores atribulações, que havia na areia, no caminho da minha vida, apenas um par de pegadas. Eu não compreendo, porque nas horas que eu mais precisei de você, você me abandonou. E o Senhor respondeu: está escrito, meu precioso filho, eu te amo e jamais o deixaria nas horas de prova e de sofrimento. Quando vistes na areia apenas uma das pegadas, foi no momento em que eu te carreguei nos braços. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E assim, com essas reflexões, nós vamos continuando a nossa vida. Desejo a vocês toda a paz, que o nosso caminho seja florido e que nos momentos de tristeza, como nós vimos agora, possamos ter fé e acreditarmos que essas provas são para a nossa evolução. Obrigada, Pai. E assim terminando, vamos orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja. Graças a Deus. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos.